Seja bem-vindo a mais um programa da Novela da Vida Real Especial. A nossa equipe dessa vez viajou para a cidade de Santana do Riacho, na região da Serra do Cipó, no estado de Minas Gerais, para registrar a impressionante história de uma criança de 2 anos que se afogou na piscina da casa do avô. Assista agora a essa emocionante história real. Comecei a frequentar a Igreja da Graça, fui com a minha esposa, chegamos, ficamos assim, maravilhados com a pregação, com o direcionamento da gente para Deus, a palavra direto para Deus, não tem intermediário ali naquela pregação. Eu nunca tinha visto uma pregação e ela impactou muito, e eu mais minha esposa decidimos. Aí ele começou a ir, a gente começou junto com ele, indo com ele. A gente sem mais não, estão lá até hoje. E aí a gente ia aos domingos, ia nas quartas, na sexta, eu saía do serviço direto para a igreja. Aí minhas filhas passaram a ser obreira, todas duas na igreja. E aí o missionário vinha muito em Belo Horizonte, na época era no Mineirinho. Ele vinha no Mineirinho, nós íamos, via a pregação, via grandes milagres acontecendo. E aí eu mais ela decidimos que a gente tinha que batizar, porque até então a gente não era batizado. Eu frequento a igreja desde que eu conheci minha esposa, desde 2011. Quando eu conheci ela, eu já comecei a frequentar a esposa. Daí uns 2 anos eu batizei e até hoje, graças a Deus. Sou da Igreja da Graça já tem uns 20 anos. Eu comecei na Igreja da Graça em Matozinhos. Eu me casei em 2015. Eu ganho o João, que é o meu primeiro filho. E daí 4 anos eu ganho o José, meu segundo filho. Nós apresentamos ele na Igreja da Graça. Quando foi ali por volta de umas 10h30 da manhã, eles me chamaram lá na piscina para poder ver lá alguma coisa da obra. Aí eu fui, nós olhamos e decidimos que ia ter que encher um local lá com terra. Meu genro chegou com o trator, nós fomos fazer umas adaptações na plataforma do trator para fazer o trabalho. Quando o meu neto mais velho, João, chegou e perguntou assim: ô pai, cadê meu irmão? Uai, João, mas não tá aí, nós tomamos aquele susto. Aí nisso eu já falei, tá dentro da piscina, que eu desliguei e bati. Aí nisso nós corremos, eu, meu sogro e o Antônio, que é o caseiro. Minha perna já não conseguiu subir no arrimo que tava, que eu já tinha certeza que tava lá dentro. De manhã eu observei que a água estava cristalina e a sujeira no fundo. Quando nós voltamos, eu vi uma garrafinha de água mineral boiando na piscina e ela já estava toda suja. Parece que alguma coisa tinha debatido dentro da água que aquela sujeira subiu. Aí eu olhei, eu vi um vulto escuro lá dentro. Aí eu falei: ô Antônio, é ele, Antônio. O Antônio foi e pulou de roupa do jeito que estava. Quando ele saiu assim, ele saiu com ele nos braços e me entregou. Sabe, eu vi ele todo inchado, saindo água pelo ouvido, para a boca. E nisso eu saí, desesperei, gritando, orando, desesperado. Aí disso, eu só lembro do meu sogro. Eu não conseguia chegar perto, porque a feição dele, sabe, não tinha vida. Você sabe, o negócio era orar. Eu comecei a gritar, desesperado mesmo. E meu sogro, nessa hora, já entrou, porque você via que a calma. Aí eu ficava rodeando, orando e rodeando, mas não conseguia chegar perto, sabe? É difícil de falar, porque foi só Deus mesmo. E aí saía água na boca, saía no ouvido, no nariz, e os lábios dele já inchados, e o olhinho dele estava assim, ele não fechava, estava meio aberto, e assim, você só via o branco, e ele não respirava. Eu estava na cozinha, quando meu genro trabalhando numa construção, que é lá do lado da piscina. Ele estava fazendo uma área de lazer. Quando ele veio gritando, ele falou assim: ô Mari, José morreu. Eu falei: meu Deus. Eu falei assim: José morreu? Como assim? José estava aqui agora. Eu falei assim: morreu na piscina. Não quero nem lembrar. Eu saí correndo, e como desgraça, parece que vai aumentando a distância. Quando eu cheguei, meu marido estava lá sentado com ele, para atravessar na perna e fazer massagem nas costas dele.
E daí eu já voltei gritando, chorando, meu Deus do céu, desesperada para me chamar alguém, né, para ajudar. Eu ouço o meu marido gritando, falando que o meu filho tinha morrido, que o José estava morto, que ele tinha me pedido para tirar ele da beirada da piscina e eu não tirei e agora ele estava morto. E aí eu falei, não tem lógica, eu deixei ele lá em cima com vida, como é que ele está morto? Eu olho pro lado do poço, lá tem um poço de peixe, eu olho pro lado do poço de peixe, o João Lucas está ajoelhado, falando que o irmão tinha morrido, meu irmão morreu. Oh Deus, eu te pedi tanto, meu irmão, e o Senhor tirou meu irmão, traz meu irmão de volta, e meu marido chorando. E aí eu olho um pouco mais para cima, tá o meu pai com o José no colo, deitado, José de barriga para baixo, cabeça de um lado, perna de outro, e meu pai com o chapéu em cima dele assim, e o nosso caseiro que estava lá na época em pé atrás do meu pai, todo molhado. E aí eu chego com muita dificuldade, que eu falo que o caminho ele triplica, eu consigo chegar lá. Quando eu cheguei lá perto dele, o José não tinha vida. Eu lembro que meu pai falou assim, olha, pode chorar, pode gritar, só não tira ele do meu colo. E aí eu levantei o pescocinho dele, quando eu levantei o pescocinho dele, ele estava babando, ele tinha saiu uma gosma branca, sabe, da boca dele, e os dedinhos dele já estavam muito roxos, a boquinha roxa, o olho roxo, muito inchado. E eu perguntava pro pai, ele morreu? Pai, ele morreu? E meu pai não falava nada. E coloquei ele aqui assim no ombro e ele não tinha mais vida. E minha esposa vinha chorando e perguntava, pegava na mãozinha dele assim, e ele tombando pro lado. Ô bem, ele morreu, bem, fala comigo, ele morreu, bem. E eu não falei nada, eu não, assim, Deus não era eu. Não, ali eu estava em espírito, Deus me usou. Eu não tenho essa força para pegar um neto que eu amo tanto, sem vida assim, com a calma que eu fiquei. Eles perguntavam, gritavam, eu não respondia nada. E da piscina na minha casa deve ter, sei lá, uns 50, 70 metros. Eu fui descendo com ele assim, em pezinho, e ficou eu e o Antônio. O Antônio, que é o caseiro, ele vinha atrás de mim, mas ele não tinha ação. Aquela cena, ele não tinha ação, ele só andava atrás de mim. E eu orando, falei, oh meu Deus, esse lugar aqui é consagrado ao Senhor, esse lugar aqui é lugar de alegria, é lugar de paz, foi o lugar que o Senhor me deu para mim descansar, não é, eu sei que o Senhor não está feliz com essa cena que eu estou passando, o Senhor não me abandona, o que eu faço, Senhor? Eu perguntei ao caseiro, falei assim, o que você acha, ele está bem? Ele falou assim, não, ele está morto. Ele tinha muito tempo, parece que tinha muito tempo, porque ele estava no fundo, ele estava quietinho no fundo. Então, ele já tinha debatido com a água, ele estava quietinho no fundo, ele está morto, ele não está vivo. Eu falei assim, meu Deus. E pelo tempo que eu olhei e demorei para voltar, ele ficou muito tempo dentro d'água. Nós estimamos entre 3 a 5 minutos, porque o tempo que o meu genro desceu a pé, pegou a máquina, voltou, que o irmão dele veio e perguntou, porque o irmão dele viu, depois ele falou que viu ele caindo, que ele até pensou em entrar e tirá-lo, mas que ele não ia dar conta. Que ele perguntou se a gente viu o irmão, que a gente chegou na piscina, a gente acredita aí que no mínimo 3 minutos ele ficou lá dentro. Para mim foi muito forte, porque no dia eu falei assim, não gente, eu fazendo ali, meu filho, é tipo a culpa de eu ter saído, a culpa de eu ter deixado. Eu falava com Deus, eu falava, Deus, meu filho tá morto. E meu pai não falava nada. E nisso eu desci desesperada, correndo. E eu não sabia o que eu fazia, sabe? Eu não sabia o que eu fazia, só falava que meu filho estava morto. E eu via meu pai com ele no colo, meu pai não deixou ninguém pegava, só ele mesmo. E eu gritava, e aí eu pedi aí meu marido chegou para mim e falou, Gleice, dá tempo ainda, liga pro socorro. E eu falo que Satanás, ele é tão astuto que ele quer te enganar. Na minha cabeça eu falava assim, não adianta, ele já morreu, ele já tá morto. E aí eu falei pro meu marido, falei, você não tá vendo, ele tá morto, ele tá todo roxo, ele tá todo inchado, não tem mais jeito. Ele falou, Gleice, liga, por favor, liga. Quando eu perguntei ao Senhor o que eu ia fazer, que o Senhor não me abandona nesse momento, aí eu ouvi, sopra na boca dele o fôlego de vida.
eu estava no início da varanda, eu caminhei a varanda toda, tinha uma mesa, eu coloquei ele em cima da mesa, de barriguinha para cima, aí abri a boquinha dele, com essa mão aqui, eu tampava o nariz e soprava. Eu soprei uma vez e com essa mão, com a ponta do dedo, eu ia fazendo a massagem no coraçãozinho dele. Soprava, soprei, na terceira vez o coraçãozinho dele bateu, eu senti o coração dele voltando, batendo assim rápido, muito rápido assim. E aí eu ligo pro Fernando e eu falei, Fernando, meu filho tá morto, o José morreu. Ele falou, calma, Gleice. Eu falei, não, Fernando, José morreu, me ajuda, socorro, pelo amor de Deus. Ele falou comigo, ele tá morto aonde? Eu falei, aqui em casa, na roça. Ele falou, morreu de quê? Eu falei, na piscina, ele morreu afogado. Ele falou, tô chegando aí agora. E aí, nesse tempo, o pai ficou com o José enrolado numa coberta, orando a Deus, e eu também fui no meu desespero. Eu lembro que eu fui pro meio do desespero mesmo. Desespero de eu rolar, de eu já, sabe, de eu ficar em choque, de eu estar toda suja. E eu falei com Deus, Deus, de nada adianta minha casa encher de gente, de nada adianta médico, enfermeiro, helicóptero, de nada vai adiantar se o Senhor não estiver presente. Deus, eu falei, isso aqui é entre eu e o Senhor. Essa parada aqui é entre eu e o Senhor como pai e eu como mãe. A minha vontade é não viver o luto. Eu não estou preparado para viver o luto. Mas o Senhor é Deus. Se o Senhor falar comigo que tem que tirar o José hoje, tá tudo bem. Eu só preciso que o Senhor esteja comigo. O Senhor precisa estar comigo. Eu não vou conseguir passar esse luto sozinha. E aí o Senhor... E eu falando com ele, falando, Deus, eu não consigo sozinho, eu não vou conseguir. Mas a tua palavra diz que seja feita a tua vontade. O Espírito Santo estava com a gente, que do mesmo hora que você via assim, a morte, a gente ficava a morte, ele assim, morto, mas só que a calmaria, Deus, sabe? E uma coisa bonita que eu acho, o meu outro menino, o jeito que ele orava, fala, pai, ele não vai morrer, pai, ele ajoelhado era de mim, ele colocou pedras, se você lembrar, ele colocou pedras e ajoelhou, clamando pela vida do irmão dele. Então você sabia que o Espírito Santo estava em todas as pessoas que estavam ali, sabe? Em volta de mim estava muito desesperado. Eu gritava, eu chorava, mas no meu coração existia uma paz que eu não entendia. Porque normalmente eu imagino que o coração, nessa hora, ele vai ficar apertadinho, vai vir um medo, e o meu não. O meu não tinha isso. E eu falava, Deus, eu orei e falei, Senhor, está entregue nas tuas mãos. É com o Senhor agora, não é mais comigo. Alguns minutos, eu não lembro, aí eles chegaram. E quando ela chega, ele já está desacordado lá, ela pega ele e começa a fazer os procedimentos. E aí ela começa a fazer sinais com a cabeça de que já não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. E aí ela fazia, e o Fernando falava com ela, tenta mais uma vez, e ela fazia que não dava. Ela falava que a saturação dele estava muito baixa, o batimento cardíaco dele estava muito baixo. A gente continuou orando. E aí, nessa hora aqui, minha casa já estava tomada de gente. Todo mundo orando e todo mundo pedindo a Deus. E minha mãe, minha irmã, que estava trabalhando, minha mãe ligou para ela, a gente entrou em oração. Em momento algum, eu senti que eu ia perder meu neto. Eu tenho que chegar lá porque tem que ter recurso. Não, o Espírito Santo, ele me deu força, ele me tranquilizou. A médica veio e tomou ele da minha mão, colocou ele no chão lá e começou um monte de procedimentos para ver se ele voltava, e ela começou a emocionar também, e ele não voltava. Aí até que um determinado momento ela pegava uma agulha, ficava batendo a agulha para ver se ele reagia. Aí ele deu um chorinho assim muito rápido e voltou. Aí ela falou, aí nós ficamos dando glória a Deus. Aí ela falou, calma gente, calma, foi só uma reação, calma. Aí ele chora, a gente começa a comemorar e a Mariana manda a gente calar na hora, falou, não, isso não é sinal nenhum de melhora, de resposta. Vamos aguardar. Aí chegou o pessoal do Corpo de Bombeiro, aqueceu o soro, trouxe. A hora que aplicou o soro na veia dele, quente, aí ele chorou mais forte um pouquinho. Só que o choro dele durava segundos. Estabilizaram ele, enrolaram ele naquela manta
e aí levaram ele para o helicóptero. Decidiram levar ele para o João 23. E minha filha, quando lá em casa chorando, ô pai, o senhor vai trazer o José? Eu falei, eu não. Deus já trouxe. E por que você está chorando? Você está chorando de alegria? Porque não tem tristeza aqui. O José é nosso, ele é consagrado a Deus, e se Deus quiser ele de volta, não vai ser dessa forma. Então ele saiu de casa por volta de meio-dia e pouquinho. Eu dirigi aproximadamente umas 2 horas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu me apresentei como avô do José. Quando eu cheguei no hospital, veio a psicóloga e a médica que veio e falou, olha, o José entrou, nós entubamos ele está entubado. Eu falei, mas ele está bem? Ela falou, não, ele está entubado. Aí a psicóloga falou, seu Júlio, o senhor tem quantos netos? Aí eu falei com ela que tinha 5. Ela falou, olha, seu Júlio, nós fizemos o que estava a nosso alcance, porque o caso dele é muito grave. E de 10 crianças que chegam aqui, com esse estado, nós perdemos as 10. Das 10 que chegou, nós perdemos. Falei, pois não vai enterrar as 11. Porque o meu neto, Jesus já curou. Quem está cuidando dele é Deus, é o Espírito Santo de Deus que está com ele. E é para engrandecer o nome dele que ele vai sair daqui caminhando. Aí ela falou, seu Júlio, que bom que o senhor tem fé, porque a medicina já fez o que podia ser feito. Aí eu falei, nós vamos transferir ele aqui do hospital? Ela falou, o senhor não vai resolver nada. Não vai resolver nada. E eu entendi que não resolvia, que não era caso da medicina para o homem, era caso para Deus, era de Deus, estava na mão de Deus. Eu, assim, não vou mentir, não. Eu fiquei uns 3, 4 dias, sabe? Quando você... até você cair em si, porque o susto foi demais. Então, assim, você acreditava, assim... em Deus e sabia que ele ia voltar, mas no mesmo tempo o susto, sabe? O susto, o choque. Aí, quando a minha filha chegou, ela falou, pai, eu posso ficar com o José, porque tinha que ficar uma acompanhante. Falei, minha filha, o direito é seu. Quando eu cheguei lá, eu entrei, aí eu fui conversar com a psicóloga, e a psicóloga falou comigo, olha, o caso do seu filho é muito sério, é muito grave. O José chegou aqui muito ruim. Você vai ter que manter a calma. O que você vai ver lá agora não é o normal do seu filho. Ele agora está todo ligado no aparelho, está todo ligado. Ele está todo ligado no aparelho, não é o normal. E você precisa ser forte. Tá bom, então vamos lá ver ele. Quando eu vi ele a primeira vez, eu fiquei meio assustada. A médica lá do João 23, no dia que eu cheguei, eu falei com ela, doutora, de 0 a 10, qual a chance do meu filho viver? Ela falou, 1. E lá eles não estão nem aí se vai te doer, porque ela falou que é muito comum. Ali, quando uma criança chega, ela chega para morrer, ela chega já para morrer. Ali é o estágio final dela. E ela falou, mãe, aqui é 1. E se ele sobreviver, ele vai ficar vegetando. Ô mãe, há 15 dias atrás, chegou uma criança aqui, da mesma idade do José, sexo masculino. Ele deu entrada às 9 horas da noite. 4 horas da manhã do sábado ele veio a óbito. Você viu uma criança que de manhã estava 100% e à noite ele está todo entubado, todo cheio de aparelho. Meu pai me chamou e falou, olha, que dia que o nosso Deus, que dia que a nossa casa perdeu alguma batalha? Que dia que Deus nos abandonou? Você confia nele? Falei, confio. Vamos vencer essa junto? Falei, vamos. Aí lá no hospital eu falei com ela, ó, escuta o que eu te falei. Ele está entubado ali, ele está apenas descansando. Mas nós vamos estar em oração e o José já saiu. Então voltamos lá para dentro do quarto e aí fiquei mais tranquila, meu pai foi embora e eu comecei a passar as noites lá com ele. A médica falou comigo que ele não podia dar febre e ele não podia ter febre horas nenhuma, ele começa a dar febre. 38, 37,5 e aquilo foi me dando uma agonia, né? E com a certeza que o Senhor estava no barco. Mas eu, como mãe, falar que eu não fiquei agoniada, né? Você vê que ele não pode dar febre, não sei o que, não pode subir. E lá aqueles aparelhinhos da CTI toda hora pitando. E ele não respondia nada. Elas vinham, faziam os testes e não respondia, de segunda para terça. Num dos meus cochilos lá no corredor, quando eu sentei no corredor, não tinha mais ninguém, a não ser eu
Eram 3 cadeiras, eu peguei a cadeira do meio e as enfermeiras lá na frente. E eu cochilei. E na hora que eu cochilei, eu senti o Senhor falando assim, olha, o Deus que começou a boa obra vai terminar. Aquieta o teu coração. E o Senhor, depois daquele momento ali que o Senhor falou isso para mim, eu tomei muita posse. Foi quando a médica falou para mim que o José tinha 1% de chance de viver. Foi quando eu perguntei para ela de 0 a 10 e aí ela me falou isso. Depois ela falou da tomografia que ele tinha que fazer na quarta-feira. E horas nenhuma eu perdi a fé, porque o Senhor falou comigo desse jeito. Eu ouvi o Senhor falando bem claramente. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Na terça de manhã, ele faz um raio-x. E aí, nesse raio-x, dá para ver o pulmão dele todo tomado. Olha, mãe, você tá vendo aqui? Isso é o pulmão do José. O pulmão do José está totalmente tomado, está todo tampado de água. E a gente está limpando, mas não está tendo resposta nenhuma. Amanhã, na quarta-feira, nós vamos fazer uma tomografia para constatar a morte cerebral, para ver se houve, né, na verdade, a morte cerebral. Ele não dá nenhum espasmo, parece que é isso que fala, ele não faz nada, a gente mexe com ele, ele não faz nada. Amanhã, meio-dia, vai ser essa tomografia. E ali eu comecei a orar. Eu chamei, eu clamei, eu chamei a igreja, meus pastores que foram bênção demais na nossa vida, foi no hospital, orou por ele, mandava mensagem. No outro dia, o pastor Luiz, que na época era o pastor aqui da nossa igreja, da Graça, falou, irmão, eu estou indo lá em oração, nós estamos em oração. Aí eu falei, eu vou com o senhor lá. Aí nós fomos, ele estava entubado, nós oramos lá, fizemos oração, pedimos autorização ao hospital, fizemos oração na terça-feira. Então eu falei, Senhor, amanhã, quarta-feira, meio-dia, eu vou viver o milagre. E crendo, quando foi na terça de tarde, e ele começou a se debater. Quando ele começou a se debater, na minha cabeça ele estava morrendo. E aí eu saí correndo. Quando eu saí correndo, a médica pediu para que eu voltasse. Falou, volta, mãe. Ele acordou e ele tá te procurando. Ele te procurou com o olho, volta. Eu voltei e aí ela começou a fazer os testes. Eu andava para um lado, ele olhava. Eu subia para a cabeceira da cama, ele olhava. Eu mudava de lado da cabeceira, ele olhava. E aí a médica conversa com ele. Oi, José. Ele fica olhando e a lágrimazinha correndo. Aí ele não responde. Ela falou assim, olha, a mamãe falou que lá onde você mora tem bichinho, tem cavalo, tem vaca. Lá tem. E ele, com um tubo na boca, ele responde, tem. Aí ela falou, mãe, ele respondeu, tem, você viu? Eu falei, vi. Só que ele começa a ficar agitado, ela cede ele de novo. E ali já liguei para todo mundo que ele tinha acordado, que ele estava respondendo. Mas ela falou, olha, a gente tem um longo caminho pela frente. Eu falei, então tá bom. Quando foi mais ou menos umas quase meia-noite, eu estava lá fora no corredor, ela falou assim, mãe, vamos extubar o José agora? Vamos tentar. Entra aí na fé e ora, porque a gente vai extubar ele agora. Eu falei, então tá. Liguei pro pai, só pro pai. Liguei pro pai e falei, pai, vai extubar o José agora. Vamos orar? Pai, ora e vamos começar a orar. Aí esturbou ele, falou, mãe, ele está esturbado. Até então ele está respondendo muito bem. 4h30 da manhã ele acordou. A médica falou, olha, mãe, deita do lado dele para ele sentir o seu calor, para ele ficar tranquilo. Tá bom. Deitei. Quando foi 6 horas da manhã, ele com uma vozinha bem fraquinha, me acordou e falou assim, mãe, ele estava com uma sonda de alimentação e ele aproveitou que eu cochilei e foi com a mãozinha, ele estava amarrado, as 2 mãos amarradas, ele levou o pescocinho até onde a mão dele alcançava e ele arrancou essa sonda. Aí ele falou assim, mãe, eu tilei. E aí eu acordei desesperada, chamando a doutora, falei, meu Deus, ele arrancou a sonda. Chamei a doutora, falei, doutora, ele arrancou. Ela virou para mim e falou assim, mãe, sabe o que seu filho precisa? De um banho e uma mamadeira. Seu filho está ótimo, seu filho é um milagre. Eu liguei pro pai e ele atende, aí o pai atende, oi filho. Aí ele fala, vô, eu quero churrasco. Aí o pai, você vai comer churrasco, você vai comer o que você quiser. Nós demos nele um banho e aí ela falou, olha, ele vai ficar aqui mais uns dias de observação, mais umas horas, só pra gente ter certeza que ele tá 100%. Demos um banho nele, mas a enfermeira, e aí a enfermeira me ajudou, a gente deu ele a mamadeira. Não, gente, não tem sequela. É Deus, Deus é perfeito.
Não, o José está tranquilo. Na quarta-feira, creio que depois do almoço, a gente já foi para o outro hospital, que é o João Paulo II, que é onde fica a enfermaria, e ele continuou de observação lá. Para a honra e glória de Deus, quando foi na sexta-feira, na mesma semana, ele saiu caminhando, eu cheguei lá para buscar ele na sexta-feira, do mesmo jeito que eu encontrei eles quando eu cheguei lá no domingo, sem nenhuma sequela, e por honra e glória de Deus, ele está aí, abençoado, e é uma bênção na nossa vida. O que o Senhor tinha me profetizado, que o Deus que começou a boa obra ia terminar, se cumpriu. Eu tirei o meu filho lá sem nenhuma sequela. Andando, não foi a sensação, nossa, você tá doido, que só Deus mesmo que foi uma alegria. Você vê, assim, do jeito que saiu de lá. Ele chegou alegre, chegou correndo, procurando as pessoas. O Senhor não olha quem está morando dentro da igreja, o Senhor não olha se a pessoa vai todo dia, o Senhor olha o coração. Eu não me sentia merecedora de viver o Senhor, viver esse milagre de ver uma criança morta. Essa mesma médica, quando José acordou pedindo churrasco e falando e tomando banho, ela falou: mãe, entregar uma criança viva, para mim, isso me emociona. Já é tão comum entregar crianças mortas que quando você entrega uma criança viva, é você viver Deus na essência, é você viver o milagre do Senhor. E eu vivi Deus na essência. E eu vivi Deus falando assim: filho, eu te amo tanto. Eu estou cuidando de tudo. A minha vontade vai ser feita. E a minha vontade hoje é que na sua casa tenha vida e não morte. E eu pedia tanto, e eu falava: Senhor, eu tomo posse. Eu sei que o Senhor vai fazer para o meu menino o que for melhor, mas da vida do José é vida. E o Senhor trouxe meu filho sem sequela nenhuma. E para a honra e glória do Senhor, eu vivi o milagre do Senhor. A minha casa viveu você ser amado, você ser cuidado, você servir um Deus que Ele vai te ouvir. E para a honra e glória do Senhor, meu filho está aí, cheio de saúde e vivendo aí o milagre da vida. O Senhor determinou vida naquele dia e foi vida. Para Ele mostrar ali, para que todos tivessem a certeza que Ele é o Deus do impossível. E graças a Deus, Ele está aí. Eu estou dando esse testemunho para engrandecer o nome de Deus, a honra e a glória toda de Deus. Eu só fui usado. Após essa história de fé e de milagre, nos vemos no próximo programa. Até lá!